Bom dia para você aqui no programa Café com Zaidan. 28 anos no ar esse programa. Mário Covas iniciou esse programa aqui em fevereiro de 96. Vai fazer 29 anos daqui a pouquinho esse programa. Programa bom danado, né? E hoje TV Cultura Litoral, para todo o litoral paulista, de Peruíbe a Ubatuba, falando aí para mais de 2 milhões de habitantes fixos, né? Porque aqui circulam mais de 5 milhões de pessoas. Não precisa ser feriado prolongado, não. É só fazer um solzinho aí que enche as nossas praias aqui. Pela TV Cultura Litoral, canal 41, canal 48.1, também pela canal 518 da Vivo TV, 522 da Claro TV e nas nossas redes sociais. Café com Zaidan. Hoje nós vamos falar com um primo aqui, José Guilherme Sabino, CEO do grupo Assertive, tá? É um grupo que faz recuperação fiscal. Ele, José Guilherme Sabino, ele é fundador da Assertive, né? Uma das maiores empresas do Brasil em mineração de dados tributários. Ela tem 23 anos de atuação, já devolveu ao caixa das empresas mais de 3 bilhões de reais em crédito tributário. Opa, vou ver se a minha tem. Sabino, muito se falou sobre a reforma tributária. É um assunto complicado. Eu vou conversar com ele, vou chamar aqui o José Guilherme Sabino. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Zaidan. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência qualificada. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Legal, para mim também. Bom falar com um outro puro sangue árabe, né? Eu mando um recadinho para o Felício Ramute, que é o vice-governador. Bom dia, puro sangue árabe. Mando para o Kassab também a mesma coisa. Bom dia, puro sangue árabe. Mando para o Afif a mesma coisa. Mando para o Michel Temer a mesma coisa. Os puros sangue árabe, né? Puro sangue, totalmente. Sabino, eu gostaria de falar sobre a reforma tributária. Pegar um apanhado seu aí. O que você acha desse brucutu, esse Frankenstein, que é a reforma tributária? Vamos lá, Zaidan. Primeiro, hoje nós convivemos com o manicômio tributário, né? Hoje, a legislação nossa tributária, a gente define ela como manicômio tributário, né? Com a entrada da reforma tributária, né, com a promessa de simplificação, transparência e etc., né, nós estamos encarando ela a longo prazo, né, depois de toda a fase de transição da reforma tributária, né, nós estamos encarando ela como a implementação do Plano Real. Ou seja, uma estabilização a longo prazo nessa área fiscal tributária, né? Então, vamos imaginar que a reforma tributária, depois da transição, né, tudo que ela está prometendo, traga essa simplificação, essa estabilização, né? O Brasil vai ter maior investimento internacional, vai ter o maior crescimento do seu PIB, né? Tem projeções de crescimento do PIB de 2% a 10%, depois da implementação toda da reforma tributária. Porém, a gente sabe que para chegar no paraíso, né, nós temos que passar aí por uma fase turbulenta, né? E essa fase turbulenta é a transição da reforma tributária, né? E essa transição da reforma tributária é que nos preocupa, né? Por quê? É uma transição, é uma reforma que vai mudar totalmente a estrutura da reforma tributária, do sistema de arrecadação tributária, né, sobre o consumo, né? E as empresas, elas não estão ainda se preparando para essa reforma, né? Ainda falta regulamentação no Senado,
porém a espinha dorsal dela está posta na mesa. Então, a reforma, inicialmente, a partir de 2027, as empresas vão ter que conviver com 2 sistemas de apuração. Ou seja, o sistema atual e o novo sistema. Então, se a nossa legislação ela já é complexa, né, já é um manicômio, com essa tarefa de trabalhar com 2 sistemas, ela vai se tornar mais complexa ainda. Por quê? Porque as empresas elas não estão se preparando, né? A maioria das empresas não estão se preparando para essa fase de transição. Quando eu falo em se preparar, eu falo desde a empresa pequena a grande, que todas vão ter impacto. Tá? Então, inicialmente, as empresas vão ter que ter 2 sistemas de gestão, de ERP, né, de apuração dos impostos, dos tributos a pagar. Segundo, a equipe, né, as pessoas que trabalham dentro das empresas, os colaboradores que estão nessa área, fiscal, contábil, tributária, vão ter que passar por treinamentos, né? Ou seja, investimento da empresa nisso, além do investimento em tecnologia. Mas antes disso, as empresas elas têm que começar a fazer um estudo do impacto real da reforma tributária na sua empresa e na sua operação. Porque vai mudar toda a sua cadeia de fornecedores, você vai ter que analisar. Nossa. Os preços podem mudar de compra e de venda. Então, primeira coisa, o meu sistema que eu uso hoje de gestão fiscal e de gestão tributária na empresa, ele vai estar preparado para essa fase de transição? Então, as empresas têm que começar a questionar os seus fornecedores de tecnologia nessa área. 1. 2. Entender quais os benefícios fiscais que essa empresa tem hoje. Se tem também, né? E muitas empresas têm a sua planta industrial em outros estados para ter benefício fiscal. Só que o seu mercado consumidor está em outro estado. Então, analisar se vai valer a pena essa planta continuar em outro estado ou não, porque a logística, que tem um custo alto, vai ser um impacto importante na composição de preço dos produtos e serviços. 1. 2. Os estados e municípios vão ter que oferecer melhor infraestrutura para essas empresas também se movimentarem. Terceiro, a empresa analisar onde está o seu mercado consumidor, né? Então, em resumo, as empresas elas têm que fazer um estudo detalhado do impacto da reforma. Então, eu falei aí, preço de compra vai ter impacto, analisar os seus fornecedores, né? Vai ter que ter uma necessidade de fluxo de caixa. Por quê? As empresas, além de começarem a definir quais os produtos vão dar mais lucro ou menos lucro, elas vão ter que começar a ter um fluxo de caixa operacional e vai ter que ter um fluxo de caixa fiscal. Por quê? Hoje as empresas elas podem trabalhar com dinheiro do imposto que vai ser pago no mês subsequente. Com a reforma em vendas à vista, como a título de exemplo, tá, Zaidan, o imposto vai ser recolhido à vista. Então, se as empresas não se prepararem para esse fluxo de caixa fiscal, principalmente na largada, pode ter um impacto sério na sobrevivência das empresas. Porque ela vai ter que fazer um preço, uma formatação de um preço de venda, depois de analisar todos os seus custos na cadeia, né, de fornecedores de insumos,
e depois como vai ser o impacto desse fluxo de caixa fiscal, né? Por exemplo, se uma empresa for comprada uma empresa no Simples Nacional, se a empresa do Simples Nacional não aderir ao IBS-CBS, ela não vai gerar crédito. Então, provavelmente, essa empresa não vai comprar da empresa do Simples, porque a lógica da reforma tributária hoje é toda a cadeia gerar crédito. Então, você vai acumulando e abatendo esse crédito. Certo. Empresa no Simples não vai gerar crédito. Então, qual vai ser o interesse de alguma empresa comprar de uma empresa no Simples? E a pergunta que vem é o seguinte: as empresas no Simples estão preparadas, estão olhando para a reforma tributária? Os contadores que atuam nessas empresas do Simples estão já começando a orientar essas empresas no Simples? Então a transição ela vai ser dolorosa, né? E para grandes empresas e médias empresas, aí nós temos que analisar se tem contrato a longo prazo, que entra dentro dessa na transição, né? Esses contratos avançam durante o período da transição tributária. Então, nós temos que analisar todo esse perfil tributário dos fornecedores. Então, é uma cadeia que vai ter que ser analisada do começo ao fim, ou seja, aonde eu compro, como eu produzo e para quem eu vendo. Então, as empresas têm que se preparar contabilmente, fiscalmente, né? Ou seja, tributariamente, e se preparar com fluxo de caixa, que isso vai ser decisivo para a continuidade de uma empresa ou não. E a parte tributária hoje, dependendo dos segmentos, ainda, se o segmento tiver uma margem pequena, né, hoje, a parte tributária pode definir o lucro ou o prejuízo dessa empresa. Então, as empresas elas têm que se aproveitar, né, do preceito legal, constitucional, de fazer o pedido de restituição ou de compensação dos impostos pagos em devido maior. Ou seja, todas as empresas são obrigadas a pagar imposto. Só que elas não precisam pagar nem a mais e nem a menos. Sim. Ou seja, ficando em conformidade tributária perante a Receita Federal e perante o mercado. É o que você falou, né? É uma injeção. Vai começar em 2027, mas eles vão apertando a seringa para ir doendo mais, para ir injetando mais, né? Eu fico imaginando, porque hoje a gente trabalha, fatura, né? Emite a nota fiscal, aí alguns dias depois a gente recolhe o imposto referente àquela nota fiscal. A partir da implantação da reforma tributária, eu não sei em que estágio vai acontecer, você emite a nota fiscal e já recolhe o imposto. Já vai recolher o imposto. Por isso que nós estamos fazendo alguns trabalhos com alguns clientes nossos ainda, justamente para começar a preparar esses clientes nossos para esse fluxo fiscal, principalmente no início da transição. E o fluxo de caixa, né? Também, né? O fluxo de caixa operacional, então. Porque as decisões, por exemplo, compra de matéria-prima, de insumo para a fabricação, ele pode antecipar antes da transição, ou não, ou deixar para comprar também no início da transição. Então, isso tudo estudo tributário que tem um impacto no faturamento, no capital de giro da empresa, enfim, vai ter um impacto brutal na estrutura nossa da economia, a reforma tributária, né? Ao nosso ver, quando ela estiver implementada, né, 100%, período de transição, vai ser benéfica para o país. Porém, no início dela, nós estamos imaginando aqui internamente que vão ter maior demanda judicial, vai ter maior demanda judicial, vai ter que ter ajustes legislativos no meio do caminho, porque uma coisa é a reforma estar no papel, né, Zaidan? Outra coisa é vida real, né? Começou a implementação. E aí que vão começar a surgir as distorções, né? Porque vão ter setores.
Já no papel, Desculpa. o relator Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, já tem centenas de emendas lá no Senado? De emenda, então, e as forças dos setores, que são forças legítimas, cada uma vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Ninguém quer perder algum benefício, enfim. Só que quanto maior a exceção, alguém vai pagar essa conta. É Então, se a complicado. alíquota ficar em 20%, é complicado, ainda não está claro o efeito que ela vai ter total, mas a espinha dorsal dela está posta na mesa. Acho que nós temos um capítulo à parte sobre essa reforma tributária. Você tocou num assunto aí que é interessante. Talvez nós tenhamos que fazer um programa só sobre essa reforma tributária. Muita gente está achando que vai pagar mais ou menos. Não sabe o tamanho que vai pegar pela frente. Essa é a verdade. Mas chama aí o nosso patrocinador aí, o nosso GoCare, que você, lá no GoCare, que é o nosso plano de saúde, a melhor rede credenciada da Baixada Santista, na Santa Casa de Santos também você é atendido pelo GoCare. E a carência é rapidinha, 24 horas. Chama aí minha amiga Vanessinha aí. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Aê, Vanessinha. A gente está falando aqui com José Guilherme Sabino, CEO do grupo Assertif. Assertif, eu acho que eu falei certo. Voltamos já no minuto aí. Sai daí não. Bom, de volta aqui com José Guilherme Sabino, né? Eu vou até brincar, esse puro sangue árabe. CEO do grupo Assertif. Falei certo, Sabino? Tá certo. De assertividade, Zaidan. De assertividade. Vamos falar de crédito tributário. O que é esse negócio de crédito tributário? A gente paga mais ou menos, eu acho que a minha empresa paga muito mais do que deveria. Bom, vamos lá. Todo mundo acha que paga mais, né, Zaidan? A verdade é o seguinte, todo mundo, tanto pessoa física em geral, né, e as empresas são obrigadas a pagar os impostos do Brasil, né? A parte de mineração, revisão e recuperação tributária, que o nosso grupo faz, que o Grupo Assertif faz, a gente foca no pagamento indevido ou a maior. 95% das empresas no Brasil pagam erroneamente impostos. Isso é um dado IBGE, não é o dado da Assertif. Foi publicado, inclusive, no jornal Valor Econômico. Então, partindo desse dado, de 95% das empresas pagam erroneamente, o nosso papel do nosso grupo é trazer uma melhora de fluxo de caixa para as empresas através da recuperação de créditos tributários, permitida em lei, redução de custo e trazer a conformidade tributária. Porque se uma empresa tem conformidade tributária, essa parte tributária, no final do dia, ela tem um impacto social. E eu vou dar um exemplo, se você me permite, Zaidan. Nós temos um grande cliente de telecom. Uma vez um diretor me ligou aqui, falou, Zé Guilherme, você poderia me entregar o relatório que vocês estão fazendo o mais rápido possível? Eu falei, posso, tal, né? Por quê? Porque dependendo do valor do crédito tributário que você me trouxer, eu não vou precisar demitir ninguém da área. Dependendo do valor que você me trouxer, eu vou precisar demitir. No final da entrega do nosso relatório, não precisou demitir ninguém naquele ano. Então,
a empresa estando em conformidade tributária, recolhendo seus impostos corretamente, ela traz um benefício social também. Sim. Então, esse trabalho, ele traz um fluxo de caixa, mas traz um benefício social. Então, nós estamos falando de recuperação tributária, Zaida, de imposto de renda, de contribuição social, de PIS, de CONFINS, de ICMS, enfim. Todos esses tributos, impostos, têm oportunidades. E todos os impostos incidentes sobre a folha de pagamento também. Então, é um universo que as empresas hoje não conseguem, pela equipe enxuta que as empresas têm, olhar o passado. Porque essa parte de recuperação de crédito tributário, a gente olha os 5 anos passados, que é o permitido em lei. Então, as empresas têm que olhar hoje o presente, que tem várias obrigações acessórias para cumprir, né? Tem uma estimativa que as empresas gastam 1.400 horas por ano para cumprir todas as obrigações fiscais e tributárias. Então, por aí você já imagina a complexidade do nosso sistema. Então, o trabalho é puxar esses 5 anos, analisar, minerar todos esses dados fiscais da folha de pagamento para verificar se tem alguma oportunidade de crédito, ou seja, de pagamento errôneo ou de interpretação errada da legislação ou de alguma decisão que tem no judiciário. Então, o nosso papel é trabalhar dentro da legislação. Pode ser também até erro do departamento pessoal da empresa. Inclusive pode ser erro de ajuste do software. Sim. Porque às vezes teve uma decisão há 2 anos atrás, eles não ou 1 ano atrás, eles não mudaram o software, e o software começou, como ele trabalha, ele vai gerando as guias mensalmente e você vai recolhendo, né? Então, assim, hoje é essencial que uma empresa ou as empresas olhem para a sua área contábil e fiscal e valorizem esses profissionais. Porque esses profissionais, com a entrada da reforma tributária principalmente, eles vão ter um trabalho em dobro e vão ter que se aprender novas, o novo trabalho que vai vir com a reforma tributária. Então, as empresas elas têm que buscar esse crédito tributário, que está permitido em lei. Esse o trabalho que a sua empresa faz. Ela pega lá o CNPJ do mandante. Por exemplo, pega o CNPJ da minha empresa, pega o histórico de tudo que foi recolhido, todo o faturamento e tudo que foi recolhido, e vocês fazem uma análise. Exatamente. A gente pega a documentação fiscal hoje toda, a gente solicita uma outorga para a empresa, né? Hoje tudo é digital, tá? Então a gente baixa toda essa documentação oficial do Receita BX, que a gente fala, ou do E-Social, para ver a parte sobre a folha de pagamento. Nós entendemos a empresa, sua empresa, nós vamos entender a sua empresa contabilmente, porque nem sempre que é crédito para o Zaidan, para a empresa Zaidan, é crédito para a empresa do José Guilherme. Então, nós temos que entender a sua empresa, como ela opera, para verificar se existe alguma oportunidade que passou despercebida dentro da empresa do Zaidan. Pode ser um erro? Pode ser um erro. Esse erro pode ser erro de pagamento em duplicidade, erro de base de cálculo, erro de interpretação. Então, é um trabalho que a gente denomina assim, um mergulho profundo, né? A gente faz um mergulho profundo dentro da sua empresa, né? E trazemos um relatório técnico inicial para apresentar para você. Aí, a partir do momento que a gente apresenta, você aprova, nós fazemos toda a operacionalização da tomada do crédito e damos todas as garantias também por contrato desse crédito tomado. Vale lembrar que a Certif tem 23 anos de mercado e nunca tivemos uma glosa de alguma compensação tributária feita pela Certif. Guilherme, vocês trabalham no êxito ou como é que vocês contam? Por exemplo, vou citar, a minha empresa quer contratar a Certif, tá?
É no êxito ou da recuperação? É um percentual do êxito? Como que é essa contratualização? Zaidan, totalmente no êxito. A partir do momento que a gente entrega o relatório, o nosso cliente autoriza a compensação, nós compensamos, faturamos e recebemos depois. Né? Ou seja, efeito caixa. Então, se eu tenho 100 mil reais para pagar esse mês, compensei 50, nós vamos faturar X% de 50 mil reais. Sim. Então, é totalmente no êxito. E o nosso cliente não tem a obrigatoriedade de efetuar as compensações, né, do que a gente apresentou de crédito tributário. Se o nosso cliente decidir que não quer usar o crédito tributário, ele não deve nada para o Grupo Assertif. Sim, entendi. Vocês trabalham no setor privado e também no público ou só no privado? Setor privado é a nossa maior carteira, 99,9%, mas já fizemos alguns trabalhos no público também, Zaidan. E no setor público tem muita possibilidade também. De recuperação, né? Muitas. Os estudos que nós fizemos são valores excepcionais, assim, para a eficiência da gestão pública, para os prefeitos, para os governadores, para as empresas estatais, para as empresas de economia mista. Eu costumo falar, onde tem CNPJ e recolhimento de imposto, ainda tem oportunidade. Estou vendo aqui que vocês já conseguiram o êxito aí de recuperação em crédito de mais de 3 bilhões de reais. Quantia significativa, né? Já ultrapassamos essa marca, Zaidan, graças a Deus, tá? Porque cada mês, cada dia entra contrato novo, novas compensações, enfim, né? Acabamos de entregar um relatório aí para um cliente nosso do Paraná de 150 milhões de reais de crédito, né? Então, são valores assim que às vezes extrapola, você fala, por tudo isso? Tudo isso. Tudo depende do tamanho do porte da empresa. E como é que é feito essa compensação? Ele não vai receber do governo 150 milhões. Ele deve abater. Isso, mas tem duas alternativas se você receber. Uma, você pode fazer a compensação cruzada hoje, né? O que a gente chama de compensação cruzada? Então, eu tenho os impostos ali, PIS, COFINS, Imposto de Coisa Social, eu posso fazer a compensação com os impostos sobre a folha de pagamento e vice-versa. Sim. Então, essa é uma forma. Então, no mês seguinte, eu tenho X reais para pagar, eu compenso isso com o crédito que eu tenho. A outra forma é fazer um pedido de restituição. E a Receita devolve o dinheiro. Ela vai analisar, ela vai demorar um tempo para a devolução desse dinheiro, mas ela vai devolver. E com isso, o que nós soltamos uma inovação no mercado, Zaidan? Nós soltamos uma empresa que chama Assertif Pay, é um produto, um serviço novo no mercado, que nós antecipamos esses créditos tributários dos nossos clientes, justamente para melhorar o seu fluxo de caixa. Exemplo, a Assertif Tributos levantou R$1 milhão, esse cliente nosso vai usar esse R$1 milhão em 10 meses, ou seja, R$100 mil por mês. Sim. Nós antecipamos esse R$1 milhão para ele, e ele continua fazendo as compensações e pagando essa antecipação para a Assertif. Então, nós também estamos ajudando nossos clientes nesse fluxo de caixa. Isso é muito bom. Tá me despertando aqui a conversar, a contratualizar com vocês. Qual o percentual, não sei se você pode falar, qual o percentual sobre o êxito? Normalmente, Zaidan, a gente fecha os contratos nossos em 20%, né? É o normal fica 80%, de um escritório, né? Fica 80% para o nosso cliente e 20% para nós. Certo. Tá certo. Eu costumo falar, né, que essa coisa de imposto no Brasil é uma coisa de doido, né? Cobra muito imposto e não devolve nada de serviço, né? Eu lembro que o Tiradentes foi morto e esquartejado, né? Porque lutou contra a coroa portuguesa que levava 1/5, que ele chamava de 1/5 dos infernos, para Portugal, né? Hoje o governo tira mais de 2/5 nosso e a gente não faz nada.
Não, eu vou dar um exemplo, se você me permite, ainda. Tem um cliente nosso, só para você ver como é a nossa complexidade tributária no país hoje. Esse cliente ele tem planta no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui no Brasil ele tem 40 pessoas para cumprir as obrigações tributárias todo mês. Nos Estados Unidos ele tem uma, no Canadá ele tem uma. Então por aí você vê como o Brasil é o pior sistema tributário do mundo. Então, a gente espera que com a reforma isso venha a melhorar a longo prazo. Se Deus quiser, viu? É isso que a gente espera. É isso. É que a proposta se propõe, né? Vamos ver. Ô, Guilherme, foi muito bom falar com você, viu, cara? Muito bom mesmo. Agora, a próxima conversa com você é aqui, ó. Ao vivo. Ao vivo. Aí, ao vivo aí, eu falo ao vivo, olho no olho. Olho no olho. Vamos combinar, tá? Vamos combinar. Aí você Primo, vem numa deixa eu te chamar de primo também, né? Você vem numa sexta-feira aqui, já vem com os filhos, tudo, já fica aqui para passar Combinado. o final de semana aqui comigo. Muito obrigado pelo convite, Zaidan. Irei sim. Tá bom? Muito obrigado, Tá bom, Guilherme. muito Foi um obrigado. prazer falar com você, viu? Prazer é meu. Boa semana a todos. Obrigado. Você também. Vocês também aí estiveram conosco aqui. Continue aí na nossa programação. Tchau.